Acreditamos que, por várias razões bíblicas, haverá um reinado de 1000 anos de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Contudo, aqueles que têm a opinião oposta citam certas passagens do Novo Testamento, que, afirmam, espiritualizam as profecias do Antigo Testamento e, portanto, dizem eles, não devem ser interpretadas literalmente. Aqui, podemos considerar apenas uma amostra de tais citações. Um exemplo frequentemente citado diz respeito ao termo semente de Abraão, que é usado pelos crentes atuais em Gálatas 3. Assim, diz o amilenista, todas as promessas da Bíblia à semente de Abraão são cumpridas em nós, e não tem cumprimento futuro à semente literal de Abraão. Mas vejamos o contexto em que somos chamados de descendência de Abraão. Considere Gálatas 3 verso 8, e a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou antes do Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. No restante deste capítulo, Paulo prossegue, continuado a mostrar que a promessa de que todas as nações seriam abençoadas por meio de Abraão é cumprida na salvação que pessoas de todas as nações recebem, por meio da fé, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, versos 14, 26 e 28. Assim, ele pode encerrar o capítulo, no verso 29, com as palavras, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual promessa? Pelo contexto, é a promessa declarada no versículo 14, que diz, a promessa do Espírito mediante a fé. Assim, nós, como semente espiritual de Abraão, em Cristo, versos 19 e 29, cumprimos a promessa feita de bênção ao mundo por meio do Evangelho. Nada é dito aqui, que foi anulado qualquer uma das promessas sobre a nação de Israel e a terra. Eles nem são mencionados. Eles aguardam o cumprimento literal no Israel literal. Outro conjunto de citações usado pelo amilenista são Hebreus 8 versos 8 a 12 e capítulo 10 versos 15 a 17, referindo-se à promessa da nova aliança dada à casa de Israel e à casa de Judá, que é a citação de Jeremias 31 versos 31 a 34. O fato de estas promessas serem citadas aos crentes desta era significa, afirma o amilenista, que Israel e Judá e a Igreja são uma e a mesma coisa e, portanto, somos o cumprimento completo desta profecia, e não a realização futura para a nação. Mais uma vez, examinemos cuidadosamente o contexto e veremos que em nenhum lugar o escritor aos Hebreus diz que a promessa da nova aliança é completa e finalmente cumprida pela Igreja. A base para a nova aliança é o derramamento do sangue de Cristo, e isto encontramos em passagem como Lucas 22 verso 20, 1 Coríntios 11 verso 25, e Hebreus 9 verso 15, e o resultado para aqueles que estão sob este sangue é que seus pecados não serão mais lembrados, Jeremias 31 verso 34, Hebreus 8 verso 12, e capítulo 10 verso 17. Assim, uma pessoa que recebe hoje a Cristo como seu Salvador recebe as bênçãos da nova aliança. Esse é o ensino da Epístola aos Hebreus. No entanto, isto não vai de forma alguma contra o seu cumprimento futuro para Israel. Israel ainda está incrédulo, mas quando se voltar para o Senhor, a profecia de Jeremias será cumprida para a nação. Os crentes atuais, da era da Igreja, já estão na bênção do que Israel ainda espera. Mas o fato de o possuirmos agora, não significa de forma alguma, que isso será negado a Israel no futuro. Outro exemplo usado pelo amilenista é Oséias 1 verso 10 e 11 capítulo 2 verso 23, que Paulo cita em Romanos 9 versos 23 a 26. O contexto de Oséias 1 e 2 mostra que ele se refere à restauração de Israel. Paulo está se referindo a trazer bênçãos aos gentios. Assim, diz o amilenista, Paulo está afirmando que a igreja é o cumprimento da promessa de Oséias a Israel. Mas Paulo não está dizendo isso. Ele está simplesmente tomando emprestadas as palavras de Oséias e aplicando-as num contexto diferente. Suas palavras são claras, como também dizem Oséias, Romanos 9 verso 25. Ele não afirma que a bênção dos gentios é o cumprimento das palavras de Oséias, mas apenas que as palavras de Oséias podem ser aplicadas a eles. Ele não está negando o futuro cumprimento literal da profecia de Oséias.
Outro caso são as palavras de Tiago em Atos 15 versos 14 a 17, onde Tiago cita Amós 9 verso 11, que, afirmando o milenista, mostra que a bênção dos gentios no presente cumpre a profecia de que Deus que diz, edificará novamente o tabernáculo de Davi. Mas, mais uma vez, Tiago não diz tal coisa. O exame de suas palavras mostrará que a atual bênção dos gentios está de acordo, note o verso 15, com esta profecia e não o cumprimento em si dela. Portanto, devemos notar que Tiago diz mais, depois disto, verso 16, que o tabernáculo de Davi será restaurado. Enquanto isso, Deus está tirando dos gentios um povo para o seu nome. Verso 14. Isto está de acordo com o que Amós disse, e não é o cumprimento da profecia. Esta análise das citações no seu contexto não foi certamente exaustiva, no entanto, confiamos que já foi dito o suficiente para mostrar que, quando um amilenista cita certos textos de prova para sua doutrina, um exame cuidadoso deles, no seu contexto, mostrará que eles não apoiam a sua teoria. Acreditamos num futuro reinado literal de Cristo de 1000 anos na Terra, porque as Escrituras ensinam isso, porque as condições atuais do mundo não respondem à visão alternativa, porque está em consonância com princípios consistentes de interpretação, porque preserva a distinção que as Escrituras fazem entre Israel e a Igreja, porque é a única maneira pela qual as alianças de Deus com os pais serão cumpridas, porque é necessário para a completude do programa de Deus para todos os tempos. Porque é consistente com o caráter de Deus, e porque as Escrituras que parecem sugerir o contrário, quando examinadas em seu contexto legítimo, não dizem nada disso. De bom grado nos unimos a Paulo enquanto ele ensina inequivocamente a restauração e bênção de Israel, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus julgamentos e os seus caminhos inescrutáveis! Pois dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a quem seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11 versos 33 a 36.